Olá, meus amigos. Novamente, Vô Manu aqui para mais uma conversa. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre a letra S. Nós conversamos aqui anteriormente sobre a letra R. Palavrinhas começadas com a letra R, palavrinhas com a letra R no meio, palavrinhas com a letra R no final. E quando o Vô Manu fala aqui em palavrinhas, não é no sentido infantil, não. São palavras pequenas realmente, mas que têm um significado grande. Tá? Muitas vezes, quando a gente coloca o inha ou o zinha, a gente está querendo representar carinho. Por exemplo, mãe, mãezinha. O adulto também fala mãezinha. E aí não tem menosprezo nenhum. É uma expressão de carinho. Como você pode falar também o contrário. Você pode falar, por exemplo, amor, amorzão. Quantas vezes a mãe fala para um filho que já é adulto, meu amorzão? Tá? Assim como o marido e a mulher também podem falar, meu amorzão. Não tem problema algum nisso aí. Então, o que é importante é o sentimento que está dentro da pessoa. E aí, o Vô Manu vai começar essa conversa de hoje lendo um texto de um outro autor que, infelizmente, não está mais entre nós. Um autor chamado Manuel Bandeira. Eu gostaria que vocês acompanhassem o Vô Manu nessa viagem. Nesse texto, o Manuel Bandeira está falando de uma viagem de trem. Nós sabemos que muitas pessoas nunca viajaram de trem, nem sabem como é um trem. Mas não importa. O que importa é que vocês tentem viajar junto com o Vô Manu na leitura deste poema escrito pelo Manuel Bandeira. E logo no início ele usa duas letrinhas. E essas duas letrinhas estão querendo representar o barulho do trem ou a buzina do trem. Preste bem atenção. Ele diz assim: aô, foge bicho, foge polvo, passa ponte, passa poste, passa pasto, passa boi, passa boiada, passa galho de engazeira, debruçada no riacho, que vontade de cantar. Olha só, olha a riqueza desse texto. Quando ele fala, aô, ele está querendo dizer o quê? É o barulho do trem, é como se o trem estivesse buzinando. Então, os animais se assustam e fogem, né? Que eles ficam com medo daquele negócio tão grande, ok? Então, olha só, aô, foge bicho, foge povo, quer dizer, o povo também sai da frente do trem, né? Passa ponte, passa poste. A gente vê como se os postes estivessem correndo. Quem está correndo, na verdade, é o trem. Mas, para quem está dentro do trem, olhando para aquilo, pensa que o poste está... A criança, inclusive, fala... É muito comum a criança falar, ih, mãe, ih, vô, ih, tio, o poste está correndo. Não, quem está correndo é o trem. Mas, na visão dela, é isso que está acontecendo. Assim como, quando a gente olha uma rua muito comprida, dá a impressão que ela vai ficando mais estreita. Já repararam isso? Muito interessante nós observarmos isso. Como o Vô Manu sempre fala, é muito importante observar a natureza. Observando a natureza, a gente aprende muito, 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 muito. Ok? Então, ele está retratando aí uma viagem no trem. Se você nunca viajou de trem, não tem importância. Imagina essa viagem num carro, numa charrete, numa carroça, num avião, não importa o meio de transporte. O que importa é que você observe bem cada situação que você está percebendo e que valorize essas situações. Mesmo quem não consegue enxergar, consegue viajar junto com o Vô Manu através do texto. Então, tentem fechar os olhos e imaginar essa situação. Imaginem que vocês não tivessem a visão. E tentem imaginar. Vamos lá.
O Manu vai repetir, bem devagarzinho, todo mundo de olhos fechados. Aô! Foge bicho, foge polvo, passa ponte, passa poste, passa pasto, passa boi, passa boiada, passa galho, de engazeira, debruçada no riacho, que vontade de cantar. Olha só, ele terminou com a palavra cantar. E a gente já viu que a palavra cantar traz renovação para a vida, estimula a memória, ok? Muito interessante isso aí. Então, o Manu vai escrever aqui aquilo que nós acabamos de falar, né? Vejam só. Tentem ler com o Manu. Dê asas à sua imaginação. O que significa isso, Manu? Quer dizer, você vai viajar junto com a gente. Você vai imaginar determinadas situações. Isso, para quem quer escrever alguma coisa, é muito interessante. É muito comum nas escolas, a professora pede para o aluno escrever alguma coisa e aí a criança fala, professora, mas eu não consigo entender, eu não consigo viajar, eu não consigo... Então, trabalhar a questão da imaginação é muito importante, desde criancinha até a pessoa que tem 80, 90 anos. Fundamental isso. Então, quando o Manu diz, dê asas à sua imaginação, imagine uma situação que está acontecendo, ok? Lembrando, aqui, olha, dê, da palavra dar, também é uma ação, ou seja, é um verbo. Asas, olha só, asas, com S, a gente já viu que tem palavra com som de S e é escrito com Z, tem palavra com som de Z escrito com S, ok? Dê asas à sua imaginação. Ih, Manu, apareceu um negocinho ali que eu não sabia, aquele tracinho ali pro lado esquerdo, depois a gente vai conversar sobre isso, tá? É um outro sinalzinho que a gente usa muito na língua portuguesa. E a gente usa aquele sinalzinho quando a gente pode substituir pela palavra ao e usar uma outra palavrinha, tá? Então, dê asas à sua imaginação, dê asas ao seu pensamento. E aí precisa daquele sinalzinho que tem o nome de crase, mas não se preocupe com esse nome. Crase, olha só, gente. Olha que interessante. Crase. De novo, ó, CR, olha lá, tá? Esse nome não é importante gravar, mas já fica aí uma dica do Manu. Você vai usar a crase, quer dizer, vai usar aquele sinalzinho, quando você pode substituir pela palavra ao e colocar uma palavra masculina. Como eu falei, dê asas à sua imaginação, dê asas ao seu pensamento. Então, quando isso fizer sentido, você já sabe que tem aquele sinalzinho ali. Mas depois nós vamos conversar com mais calma sobre isso. Não se preocupem. Como eu já falei, uma coisa de cada vez. Devagarzinho a gente chega lá. Imaginação. Olha aqui de novo. Uma outra coisa que nós já trabalhamos. O G. Lembra que a gente falou que as palavras escritas com G e com J, muitas pessoas trocam, têm dificuldades? Outra coisa ainda. Imaginação, olha aqui, o são terminou com C, cedilha, A, o tio e o O, ok? Imaginação. Agora, olha aqui, o Manu vai falar uma outra palavrinha aqui, que tem o mesmo som, mas não tem nada a ver com isso aqui. Essa palavra aqui, ó. São. São pode ser no sentido de ser. Vocês são dedicados. Mas eu também posso usar a palavra são no sentido de sadio. Eu estou são, quer dizer, eu estou sadio, eu estou sem doenças. Então, olha quanta coisa nós tiramos daí, meus amigos. Agora, o Manu vai pedir licença para apagar isso aqui e colocar mais algumas coisinhas.
Lembrando que o Romanu já falou uma coisa muito interessante aqui, pegando uma carona nessa questão de dê asas à sua imaginação, eu vou escrever uma outra frase aqui que foi dita por um poeta, um escritor português. Ele disse o seguinte: bem, o Romanu quer falar algumas coisinhas sobre o que o Romanu acabou de escrever no quadro. Primeiro, ler é sonhar pela mão de outro. Não foi o Romanu que criou essa frase. Quem criou essa frase foi um escritor chamado Fernando Pessoa. Sempre que a gente copiar alguma coisa de uma outra pessoa, a gente tem que usar um outro sinalzinho. Isso aqui, ó. No início e no final. Isso aqui se chama aspas. Mas não se preocupe com esse nome, só para vocês saberem. E como não fui eu que criei, eu estou usando isso aí para dar um exemplo, eu tenho que colocar aquilo ali. É uma questão de respeito para com o outro. Outra coisa que o Romanu quer chamar a atenção. Notem que eu usei aqui umas letrinhas que eu não tinha usado até agora. Quando eu coloquei o nome Fernando Pessoa, eu não usei esse tipo de letra aqui, que a gente chama de letra de mão, né? Eu usei um outro tipo de letra, mas a gente depois vai conversar também sobre isso. Isso é uma outra coisa também que a gente vai praticar. Com o tempo a gente vai praticar. O que o Romanu quer sugerir a vocês? Vocês tentem ler em qualquer lugar, seja numa embalagem de um produto que vocês compraram para a casa de vocês, seja na rua, aos pouquinhos a gente vai adquirindo essa prática. Isso aí é uma coisa do dia a dia. Se nós vivermos, como eu falei, 100, 200 anos, nós não vamos saber tudo. Então, vamos com calma, não se preocupem, beleza? Então, com a licença de vocês, o Romanu vai apagar isso aqui, tá? E vamos trabalhar algumas palavras agora com a letra S. Mais algumas, né? Então, vamos lá. Veja o seguinte, começar com uma bem simplesinha, começando com a letra S. Sapo. Notem que o Romanu abriu a boca duas vezes, ó. Sapo. Né? Vamos agora o S com o E. Então, vamos ver. Seda. Muito interessante saber que a seda, né, tipo de tecido, ela é produzida por um animal chamado bicho da seda. É um tipo de lagarta. Olha quanta coisa a gente está estudando juntos, aprendendo juntos. Né? Então a gente já viu S com A, sapo, S com E, seda. Vamos ver agora um S com I. Então, ó. Sino. S com I. Sino. Né? Agora, S com O. Sopa. Você já viu uma expressão assim, olha, isso é sopa. Quer dizer, isso é fácil. Olha a riqueza, de novo, que é a nossa língua. Olha como é que a gente pode usar. Sopa, no sentido de comida, é uma coisa. Quando você diz isso é sopa, quer dizer, isso é fácil. Qual é a relação entre uma coisa e a outra? Porque a sopa é fácil de comer, é fácil de engolir, né? Ela é bastante líquida, então fica mais fácil. Então, isso é sopa, quer dizer, isso é fácil, relacionando uma coisa com a outra. Então, as palavras, umas têm relações com as outras. E é isso que torna a língua mais bonita, né? Vamos usar agora com 3 silabazinhas e vamos ver uma palavra muito importante na nossa vida. Olha só. Agora o Romanu abriu a boca 3 vezes, ó. Suave. S-U.
suave, tranquilo, lento, devagar. E aí, vocês acham que esses encontros, esses bate-papos com o Vomanu estão sendo suaves? Quer dizer, está dando para gravar direitinho, está dando para aprender? Não, bem, nada de decorar, né? A gente vai aprendendo aos poucos. Então, eu quero que esses encontros eles sejam suaves, eles sejam tranquilos, eles sejam prazerosos para todos nós. E aqui na palavra suave, nós abrimos a boca 3 vezes, ó. Suave. Agora, querem ver uma coisa interessante? Eu vou tirar esse SU daqui e olha o que fica. Fica a palavra, vou botar aqui do lado, ó. Ave. Não tem nada a ver com isso aqui, né? Mas vocês já repararam o voo de algumas aves? Tem algumas aves que elas estão voando, mas elas nem batem com a asa. Quer dizer, elas vão de acordo com a corrente de ar. Então é a natureza nos orientando, é a natureza nos ajudando. E o homem, ao criar o avião, ele se baseou no princípio do voo das aves. Observem, comparem as asas de um avião com as asas de uma ave. É basicamente o mesmo princípio. Então o Vomanu quer dizer com isso que a natureza é a nossa grande mestra, a natureza é a nossa grande professora, ela é que nos ensina tudo. Beleza até aí? Então a gente viu até agora palavras que começam com S. Agora, vamos ver outras palavras também que têm S, mas não começam, elas estão em outro lugar, outra sílaba. Então vamos apagar aqui. Bem, meus amigos, antes do Vomanu passar para as palavras que usam o S no meio da palavra ou no final, eu gostaria de lembrar mais uma coisa, tá? Eu vou escrever alguns nomes aqui e vocês tentem ler junto com o Vomanu. Beleza? Então, vamos lá. Vocês devem estar observando que eu escrevi aqui 3 nomes de pessoa, né? Simone, Sofia e Sula, né? Começando com SI, SO e SU. Uma curiosidade que o Vomanu gostaria de falar com vocês é cada nome de pessoa, ele tem um significado. Se vocês conversarem com pessoas que têm assim, mais facilidade de pesquisar na internet, por exemplo, vocês colocam assim, significado do nome tal, né? O que quer dizer o nome tal? E se vocês forem lá, por exemplo, no nome Simone, você vai encontrar lá, Simone quer dizer aquela que é obediente, aquela que segue as orientações de sua família. Tá? Para nossa alegria, eu tenho uma filha que se chama Simone. Então, cada nome ele tem um significado. E nem sempre isso é 100%. Mas, de uma maneira geral, o que está lá corresponde à pessoa. E aí é uma boa oportunidade para vocês trabalharem o significado do nome de cada um de vocês. Existem nomes que têm origem indígena, existem nomes que têm origem africana, por exemplo, lá no Iorubá, existem nomes que têm origem portuguesa e assim por diante. Então, a gente vem conversando aos poucos sobre isso. Então, nesse nome próprio, Simone, vou abrir a boca 3 vezes, olha lá, Simone, né? Ó, Simone, tá? Já, Sofia, também, ó, Sofia, 3 vezes. Já no nome, Sula, só 2 vezes, Sula. Beleza até aí, gente? Então, o Vomanu quis colocar esses nomes que era para criar mais uma janela
né, abrir mais uma porta para o nosso estudo, para a nossa pesquisa. É até uma curiosidade. Tem gente que nunca ouviu falar nisso, que o seu nome tem um significado. Cada nome, ele tem um significado. Ok? E aí, voltando à questão da mãe, a mãe parece que ela é inspirada na hora de dar nome para o seu filho. Tá? Ela se inspira em alguma coisa e aí o nome aparece, surge direitinho. Tá? A gente vai conversar mais para frente, quando nós formos trabalhar as letras K, W e Y, em um nome africano chamado Abayomi. Abayomi, a título de curiosidade, é uma boneca que significa felicidade, que traz felicidade. Mas quando nós chegarmos lá nas letras K, W e Y, o vô Manu conversa com vocês. É uma curiosidade que muita gente vai gostar, vai ser muito rico, muito interessante e tem muita coisa boa para nós aprendermos. Tudo bem? Então, com licença de vocês, eu vou apagar aqui. Eu gostaria agora de trabalhar algumas palavras em que o S não está no início da palavra. Tá? Ele está lá no meio da palavra. Vou pegar uma palavra bem simples. Mesa. Vocês já pararam para pensar na importância que tem essa palavra? Então, quando nós dizemos assim, sentar-se à mesa e não sentar-se na mesa, né? Porque sentar na mesa significa que você vai sentar em cima da mesa, não é isso? Sentar-se à mesa, você vai sentar na cadeira em direção à mesa. Então, quando a família se reúne para jantar, para almoçar, ela utiliza a mesa. Então, ela senta-se à mesa. Outra coisa muito interessante. Já ouviram falar assim, ó, mesa de negociação? Quer dizer, as pessoas se reúnem para conversar, para acertar alguma coisa. E mais uma curiosidade, gente. Quando a gente utiliza uma mesa com esse formato, uma mesa redonda, a gente está querendo falar que ali não tem início nem fim. Todos que estão ali, eles têm o mesmo peso. Então, quando a gente fala uma mesa de negociação, quer dizer que um está tentando ajudar o outro. Então, isso numa empresa é muito importante. Tá? É muito importante a gente ter a liderança. Lembra que a gente falou em liderança? Veio da palavra líder, né? Liderar, inspirar, motivar, dar um exemplo, tá? O líder é aquele que dá o exemplo para os outros. Tudo bem? Então, quando a gente utiliza uma mesa redonda, nós estamos nos colocando no mesmo sentido. Vocês já repararam em algumas fotos sobre os índios que eles sempre sentam formando um círculo? Quer dizer o quê? Quer dizer a questão do respeito. Um tentando respeitar o outro. Isso é fundamental. Outra coisa, quando vocês veem foto de várias casas de índio, notem que elas estão formando também um círculo. Quer dizer, ali criando uma união. Isso tem a ver com a questão do abraço que o vô Manu também falou. Tá? Então nós vemos aqui a palavra mesa. Vamos aproveitar uma outra palavra muito importante. Muito importante. Palavra casa. Olha lá. A casa é importante. Não é importante aí o tamanho da casa, a riqueza da casa, mas o que a casa traz para cada um de nós. Então, quando eu digo assim, por exemplo, o vô Manu é professor. Então, se eu trabalho numa determinada escola, eu digo assim, essa escola é a minha casa. Então, eu estou querendo dizer o quê? Que ali eu vivo como se estivesse vivendo dentro da minha casa.
é a questão daquela dedicação, a questão do amor. Então, quando você vai trabalhar numa fábrica, aquela fábrica também passa a ser a sua casa. A gente já conversou aqui sobre isso várias vezes. Aquela obra que a gente está fazendo lá na rua é a minha casa naquele momento. Ou seja, a palavra casa, ela tem um significado muito grande, ok? Bom, agora que a gente já trabalhou, o S no início, né? O S no meio, eu quero trabalhar com vocês algumas palavrinhas em que o S está no final. Quando eu digo assim, olha, por exemplo, a casa. Estou falando de uma casa. Quando eu digo assim, olha, as casas. Então, eu estou falando de várias casas. Então, isso aí vai ser um assunto que o Manu vai tratar numa outra conversa. Ok? Então, o S também se serve para identificar mais de um. Então, o Manu vai ter uma outra conversa com vocês, onde eu trabalho a palavra muito, a importância da palavra muito. E essa importância da palavra muito está relacionada com o que os professores falam que é o plural. Mas não importa essa palavra, plural. Importa saber que muito tem um significado muito grande. Olha só, muito tem um significado muito grande na nossa vida. Beleza? E, para finalizar, o Manu agora quer trabalhar mais uma coisinha com vocês. Palavras escritas com 2 S. Lembra que nós trabalhamos palavras escritas com 2 R? Por exemplo, carro. 2 R's, né? Olha só. Carro. Diferente de caro, que a gente já discutiu. Agora, eu quero trabalhar a palavra com vocês agora com, no lugar de 2 R's, eu quero trabalhar palavras com 2 S's. Por exemplo, vamos ler com o Manu. Passado. Do mesmo jeito que aqui na palavra carro, eu separo assim, fica um R em cada sílaba, carro. Na palavra passado, eu também faço a mesma coisa, ó. Passado. Também ficou um S em cada sílaba. Beleza? Aproveitando isso aí, que tal a gente falar uma frasezinha? Dificuldade para ler e escrever é coisa do passado. Ou seja, a gente está superando as nossas dificuldades. A gente está eliminando o passado, tirando aquilo que não era bom e colocando só coisas boas, tá? Então, o passado pode ser visto de 2 maneiras. Como uma recordação boa ou como uma recordação ruim. Se o passado for uma recordação ruim, vamos pensar no futuro, naquilo que vem para frente, que vai ser uma coisa boa. Tudo bem? Até aí, meus amigos? Vamos finalizar com mais uma palavra escrita com 2 S's. Palavra progresso. Vamos lá, ó. Progresso. O que é progresso? É você evoluir, é você caminhar, é você aprender coisas novas, tá? É você voar mais alto, ok? E essa palavra progresso, ela é muito importante, muito importante. Por exemplo, na bandeira do Brasil está escrito isso aqui, olha. Ó. Vamos ler com o Manu, ó. Ordem e progresso. Quer dizer, para que haja progresso, é preciso que haja ordem, é preciso que a gente se organize, como a gente já falou, tá? Então é preciso que a gente trabalhe, é preciso que a gente se dedique. Por isso que tem escrito lá na bandeira do Brasil, ordem e progresso. Significando o quê? Que para acontecer o progresso do país, é preciso que haja trabalho, é preciso que as pessoas se dediquem. Tudo bem até aí, meus amigos? Eu quero terminar esse encontro
de hoje agradecendo muito a vocês essa participação e desejando que vocês tenham muito progresso na vida de vocês. E olha só, progresso é com 2 S's. E aquela outra palavrinha que o vô Manu fala sempre, qual é? Vamos lembrar? Abraço. Nota que o som é igual, mas abraço é com C cedilha. Progresso com 2 S. E um grande abraço para todos vocês.